E por isso é tão importante se atentar quando uma ação anuncia um desdobramento ou um grupamento. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou Douglas e hoje falaremos de alguns dos eventos corporativos mais importantes para as ações da Bolsa de Valores. Vamos entender como isso mexe com as ações para cima, para baixo e vamos, claro, falar de algumas ações que anunciaram justamente grupamentos e desdobramentos recentemente. Inclusive uma delas, a PetroRio, anunciou o desdobramento ontem das suas ações. Será que as ações vão subir depois desse desdobramento? Então a gente vai entender como isso funciona e como as ações se comportam. E claro, se você está de olho nos melhores investimentos, assim como a gente, para ter a melhor rentabilidade na sua carteira, já se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro, porque a gente tem vídeo todos os dias. Então na segunda parte do vídeo a gente vai falar das ações que anunciaram o desdobramento e como se aproveita para conseguir ter essas ações desdobradas. E são elas: Banco Inter, WEG e PetroRio. 3 grandes ações da nossa bolsa, e na segunda parte do vídeo a gente vai falar sobre esses desdobramentos especificamente. Mas a gente vai começar vendo o que é desdobramento e o que é grupamento. Primeiro, falando de desdobramento. Como o próprio nome já diz, é dividir, é desdobrar as ações de uma empresa de maneira geral que estão disponíveis no mercado. Então vamos usar de exemplo o Magazine Luiza, que já desdobrou algumas vezes durante essa subida aí que ela teve nos últimos anos. Vamos dizer que eu tenho uma ação de Magazine Luiza custando R$100, com uma cotação atual de R$100 na minha carteira. E aí Magazine Luiza anuncia um desdobramento de 1 para 4 ações. Então o que vai acontecer? A corretora vai lá na minha carteira, tira essa uma ação de Magazine Luiza que estava valendo R$100 e me dá 4, que no valor total vão somar R$100. Quando tem um desdobramento entre a Datacom e a DataX, que é a data limite para a gente ter as ações que vão ser desdobradas, eu permaneço com o mesmo volume de dinheiro na minha carteira, só que a quantidade de ações muda na proporção que o desdobramento foi anunciado. Então nesse caso, se Magazine Luiza custava R$100 e eu tinha uma ação na minha carteira, se ela anunciou um desdobramento de 1 para 4, eu ficaria com 4 ações na minha carteira, valendo R$25 cada uma, totalizando R$100. E por que uma ação faz desdobramento? O racional para o administrativo, para o conselho, querer fazer o desdobramento de uma ação, normalmente é para que ela fique mais acessível para os investidores. Normalmente a gente vê ações que estão custando 80, 100, 150, R$300, como já foi o caso de Magazine Luiza mesmo, anunciar desdobramentos. E isso por quê? Porque quando a gente negocia na Bolsa de Valores, a gente tem um lote padrão de 100 ações. Então imagina que uma ação está custando R$100, há um lote padrão de 100 ações, ou seja, 100 vezes 100 dá R$10.000 por lote para comprar da ação. Então isso acaba abaixando um pouco a liquidez da ação, porque ter que desprender R$10.000 pode dificultar para muitos investidores conseguir comprar um lote dessa ação. Então esse tipo de ação é feito justamente para tentar aumentar a liquidez da ação. Só que tanto para agrupamento quanto para desdobramento, isso não muda o valor do capital total das ações, o quanto o valor total das ações que estão no mercado. Aliás, na teoria isso não muda, né? Porque normalmente, justamente por aumentar a liquidez, quando uma ação anuncia desdobramento e acontece o desdobramento de fato, em grande parte dos casos a gente vê as ações se valorizando justamente por causa de aumentar a liquidez aí, mais investidores que estavam de olho na ação para entrar, mas não tinham esse valor todo para comprar um lote da ação. Quando ela fica mais barata, ele decide fazer a entrada, e aí como a gente tem mais gente comprando, aumenta a demanda e por isso normalmente aumenta um pouco a cotação da ação. E na contramão disso a gente tem o grupamento, que é quando uma empresa decide agrupar as suas ações. Ela fala: ó, investidor, a cada 10 ações que você tem aí, vai se tornar uma. Então, por exemplo, vamos dizer SLC Agrícola. Vamos dizer que cada ação dela valia R$1 e eu tinha 100 ações na minha carteira. Aí ela justamente anunciou um grupamento de 10 para 1. Então, quando acontecer de fato o grupamento das minhas 100 ações, eu vou passar a ter 10 ações, só que com o mesmo valor final. E uma ação normalmente faz um grupamento para ela diminuir a volatilidade da sua ação. Normalmente uma ação que sofre um grupamento é porque ela está custando 50 centavos, R$1, R$2 na Bolsa de Valores. E quando a gente tem uma ação com esse cenário de preço, de por exemplo R$1, se ela diminui 1 centavo, já é 1% de oscilação. Então se ela faz um grupamento e a ação que custava R$1 vai para R$10, esse 1 centavo de oscilação na empresa que custava R$1 é 1%. E 1 centavo é o menor valor que a empresa pode variar, não existe número de posto lá que é 0,01 centavo. Então 1 centavo nessa ação é 1% de variação, enquanto 1 centavo na ação de R$10 é só 0,1%. Então esse é o principal motivo da gente ver grupamento sendo feito por algumas ações. E a gente viu e tá vendo isso na prática de desdobramento com 3 das ações mais comentadas da bolsa. A última, que já desdobrou as suas ações
e por isso não dá tempo da gente aproveitar, é a VEG 3, que desdobrou as suas ações de 2 para 1. Ela anunciou esse desdobramento junto com a divulgação do resultado do primeiro trimestre, e o desdobramento foi feito com base na posição do acionista aí no dia 27 de abril. Só que a gente tem outras duas grandes empresas que anunciaram o desdobramento e ainda dá tempo da gente aproveitar. A primeira delas é PetroRio, Prio 3, que nesses últimos meses também explodiu para cima. Cada ação de Prio há 6 meses atrás estava na base dos R$30, agora já está R$92. E justamente essa grande valorização aí fez o conselho aprovar o desdobramento das ações de Prio. E Prio vai desdobrar com força as ações, porque cada ação de Prio vai virar 5 novas ações. Então o investidor que tinha na base ali de 100 ações de Prio hoje vai passar a ter 500 ações dentro da sua carteira. E as ações vão passar a ser negociadas desdobradas no dia 6 de maio, ou seja, no final dessa semana. Então você tem que ter posição acionária até dia 5 de maio, ou seja, dá tempo de aproveitar esse desdobramento aí, esse aumento de liquidez das ações de Prio, se você achar um bom investimento para colocar na sua carteira. Inclusive, deixa aqui embaixo o que você acha das ações de VEG e de Prio. Tem na carteira ou não? Qual que é a sua avaliação para essas ações? E por último, e não menos importante, a gente também tem outra ação que está decolando aí nos últimos meses, que é Banco Inter, que não para de subir e agora, justamente por isso, também anunciou um desdobramento. Desdobramento na proporção de 1 para 3. Então cada ação de BID3 vai virar 3 ações de BID3. Cada unit BID11 vão virar 3 units de BID11 na carteira do investidor que tiver essas ações na data de a gente não sabe quando, porque ainda não foi confirmada quando vai ser a data com a data X desse desdobramento, mas já foi confirmado que vai ter e por isso quando o Banco Inter oficializar essa data a gente traz aqui em primeira mão aqui no canal, lá no nosso Instagram também. Então se você não é inscrito já se inscreve aqui. Esse desdobramento que principalmente olhando para as units de Banco Inter faz muito sentido, porque cada unit hoje, no momento que a gente está gravando aqui, está R$231. Ou seja, um investidor que quer comprar um lote da unit do Banco Inter ia ter que desembolsar mais de R$23 mil por um lote. Então o desdobramento vai deixar esse lote mais barato aí e por isso pode aumentar a liquidez para os acionistas de Banco Inter. E você tá de olho em Banco Inter, vai comprar para aproveitar esse desdobramento, tá se desfazendo, tinha Banco Inter na carteira nessa subida meteórica? Ah, e você já teve alguma ação na sua carteira que teve desdobramento ou grupamento? Conta aqui embaixo sua história com grupamentos e desdobramentos que a gente quer saber de você também. Por hoje é isso, se você tá assistindo esse vídeo no dia do lançamento dele, a gente tem outra grande live aqui no nosso canal às 7 horas da noite, então claro, a gente te espera aí ao vivo. Muito obrigado por ser inscrito aqui no canal, por ter deixado seu like. A Faculdade do Dinheiro fica por aqui. Valeu e até a próxima. Falou!